Olá, você vai se preparar para a prova do TCE, tá? Do Amazonas. Então eu quero conversar com você sobre a prova discursiva, tá certo? Conversar um pouquinho sobre FGV, para te dar umas dicas, para saber por onde você vai começar, o que que você vai encontrar, tá bom? Se você está estudando, faz muito bem, continue firme no seu propósito, tá certo? Por quê? Porque nesse período de quarentena, gente, exatamente quando eu estou gravando esse vídeo, boa parte das pessoas não consegue se concentrar, isso é fato, tá? Quando eu falo boa parte, eu tô falando de uma quantidade bastante significativa. A gente sabe que as pessoas, quanto mais tempo têm, não é, menos produtivas elas são. Isso não é de hoje, não é uma questão que eu inventei, nada disso. E eu, né, Júnia Andrade, sou professora discursiva aí há 20 anos, trabalhei com coordenação de quase 700 professores para concurso e a gente sempre troca no WhatsApp mensagens e naturalmente os colegas falam como que os alunos, mesmo continuando a se inscrever para concursos públicos, estão dispersos, tá certo? Estão um pouco produtivos. Então mantenha sua cabeça firme, porque na hora em que isso tudo se amenizar pelo menos e que o concurso do TCE, que já está certinho, tá certo? O presidente do TCE falou que vai fazer esse concurso de qualquer maneira, que vai contratar todo mundo ali dentro daquele número de vagas dele enquanto durar a gestão dele. Então, assim que a coisa se amenizar, você deverá estar pronto, tá? Então, firmeza. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a FGV. Eu abri aqui para você, tá? Antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Júnia, tá certo? Júnia Andrade Viana. Sou professora de discursivas aí há 20 anos, português e discursivas. Trabalho todos os meses com o pessoal da área de controle, área fiscal, etc., que faz concurso público. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a FGV para você. Bom, eu tenho aqui aberto uma das provas que a FGV aplicou para a prova de controle, tá? Aplicou essa prova aqui que vocês estão vendo para o Tribunal de Contas, né, do município de São Paulo. Então, só para você ter uma noção de FGV eu trabalhar. Uma questão curiosa, a prova discursiva da FGV não é uma prova difícil não, tá, gente? A FGV, a gente vai dividir a FGV entre discursivas e objetivas. A discursiva da FGV relativamente é tranquila, tá? Vou mostrar para vocês que é tranquila. A prova objetiva da FGV é difícil, tá bom? Aqui é bem difícil, em especial língua portuguesa. Não é à toa que no nosso curso a gente coloca cerca de 30 provas comentadas da FGV, porque a gente já sabe que nossos alunos vão tirar notas boas nas discursivas. Eu vou mostrar e vou provar para você que sim. Tudo que eu falo eu gosto de provar. Então vamos lá. Mas ele precisa sair da fase objetiva para ter sua discursiva corrigida. Isso é importante, tá? Então, nesse ponto, né, por isso que eu coloco o português para dar um. Eu sei que o português é a pedra da FGV, então se você sair bem em português, praticamente você estará com a redação indo para o processo de correção. E se a sua discursiva for para correção, né, você que estudou conosco aqui no Turma de Redação, pelo menos seguiu minhas dicas no meu canal, se inscreva no canal no YouTube, eu estou sempre deixando dicas, né? Tenho N alunos aprovados até mesmo no meu próprio canal, tá? Então não deixe de se inscrever. Se você se inscreveu ali, bonitinho, está acompanhando, tenha certeza de que você vai fazer uma boa discursiva no concurso, tá? Eu vou explicar você por quê. Bom, primeiro eu vou falar sobre FGV nas discursivas, que é meu assunto principal aqui. Depois você pega vídeos de língua portuguesa que a gente tem ali no canal para você acompanhar. Pessoal, na prova do TCM, por exemplo, de São Paulo, né, Tribunal de Contas do município de São Paulo, a FGV pediu a redação, certo? De no máximo 30 linhas, né, sobre uma espécie de parecer, tá? Para que a pessoa pudesse se pronunciar sobre razões da mudança na época do fator previdenciário, isso lá, acho que em 2015, se eu não estou enganada, tá bom? Então, o que aconteceu? Toda vez que ela traz esse tipo de texto, você vai ver que, mais ou menos, no próprio casinho que ela traz muita resposta, assim, ela deixa a coisa quase pronta para o aluno. Então, se o aluno tiver paciência, aquele aluno que consegue, tem aquele olhar de águia, não é? Ele não é tenso, ele está fazendo a prova dele, de repente ele para, respira, e mesmo tenso, ele para, respira e se concentra, ele começa a prestar atenção no caso que a FGV dá, ele encontra muita resposta no próprio caso.
Eu vou mostrar, por exemplo, aqui havia um texto, né, falando sobre uma mudança na época do concurso do TCM de São Paulo, e a Câmara iria concluir uma votação sobre aquelas sugestões de alteração no fator previdenciário, ou seja, no fator de concessão de aposentadoria, ou seja, uma fórmula de cálculo para a concessão dessas aposentadorias. E aí aqui se perguntou, então houve aqui uma espécie de bate-bola, né, de perguntas e respostas, perguntando o que era o fator, por que ele foi criado, e por aí foi. Então havia uma série de questões. E a banca falou o seguinte, olha só, como é que ela entrega muito ouro para o aluno. Esse é um texto informativo sobre as recentes mudanças ocorridas no sistema previdenciário do Brasil. Imagine que um superior hierárquico solicite a você que redija uma espécie de parecer para orientação dele sobre essas mudanças. Redige um texto, né, em no mínimo 20, máximo 30 linhas, em que você informe sobre as razões da mudança, ou seja, os motivos por trás da mudança e uma apreciação sobre a sua validade. Essa parte da apreciação é a parte do que nós chamamos de fato de parecer, tá? Eu não sei se a prova do TCE, por enquanto, a gente não sabe se vão pedir peça técnica. É natural que peçam. Você peçam questões simples, questões menores e peças técnicas. Geralmente, prova de controle tem essa distribuição. A banca pede lá 1 ou 2 questões simples, né, questões de curta extensão, e peças que são questões com um pouco mais de extensão. E aí muita gente não entende o que é um parecer, né? Então vem aqui só para você entender o que é um parecer. Ora, um parecer, gente, é um pronunciamento técnico, é uma opinião técnica que vai surgir a partir de um relato de fatos, tá? Então você tem aqui um relato de algum fato ou de fatos, tá certo? Esse relato vai ser analisado na parte da fundamentação, tudo bem? Analisado aqui na parte da fundamentação. Aqui vem a análise legal do fato ou dos fatos, tá certo? E depois você tem o parecer, que é a parte final, a parte conclusiva, tá? Essa parte conclusiva, ela sempre conclui por ser favorável ou contrário a alguma coisa. Naturalmente, não é este favorável ou contrário tem que ter uma base, tá certo? Ancorada pela análise que você fez. Bom, no dia a dia dos trabalhos, por exemplo, das áreas de controle, das áreas de fiscalização, tá certo? Da própria área jurídica, o que acontece? Esta parte, isso aqui é feito em partes realmente. Você tem um relatório, por exemplo, relatório de auditoria. Esse relatório tem uma fundamentação que é feito que a partir dos fatos, ou seja, dos achados, tá certo? Você tem lá os critérios legais, né? Então, você tem lá um achado de auditoria. Por que é denominado achado? Porque há uma distorção em relação ao critério, então você está analisando lá um contrato, por exemplo, um contrato que surgiu de aquisição de alguns bens ou de algum serviço. Então, um contrato de licitação. E aí você tem o quê? Você tem achados, algumas irregularidades em face, né, de critérios legais que apontam que aquilo foi um desvio. E ali você vai dar a sua opinião, né, se é favorável ou contrário, né, ou se há regularidade ou irregularidade diante de alguma situação, tá bom? Tudo bem? Bom, no dia a dia, como eu estava dizendo, no dia a dia lá da área de controle, os caras fazem aqueles pareceres enormes, segmentados, etc. No concurso público, normalmente não há essa segmentação, que a pessoa coloca lá, por exemplo, identifica o expediente, né? Parecer número, tal, tá certo? Faz a ementinha e depois vem relatório, depois fundamentação, depois o parecer. Não. Em concurso, geralmente não acontece nada disso, tá? A banca pede uma espécie de parecer, em geral. E vocês vão ver que são textos corridos. Por exemplo, no primeiro parágrafo, né, sem numerar, tá, gente? Não se faz mais nada a não se apresentar a peça, né? Por exemplo, trata-se de análise sobre o quê? Tá bom? Ou traz de um parecer, ou, né,
vamos dizer assim, o parecer ele vem com base em quê? Parecer sobre o quê? Tá? Um parecer que traz sugestões sobre o quê? Então você vai trazer aqui o objeto, tá? O objeto. Geralmente os pareceres eles são textos de encomenda. Então, por exemplo, você tem esse objeto é feito dentro de alguma análise de algum objeto, é feito dentro de alguma competência, então você tem que saber, é importantíssimo que você domine, tá certo? As competências do Tribunal de Contas, tá? Que você, se você for fazer o concurso para o Ministério Público de Contas, que você domine as competências do MPC, tá bom? Então você precisa entender essas competências, tá? E tem que estudar também a competência do TCU, tá, gente? Principalmente as confirmadas competências privativas. Então não deixe de estudar essas questões. Sempre em concurso público é o que mais se cobra, você tem que saber. Porque na hora que você for apresentar seu parecer, o ideal é que logo no primeiro parágrafo você evidencie a competência para você emitir aquele parecer, porque você tem que simular, né, o papel de um auditor ou de um analista, alguma coisa assim, tá? Tá certo? Então, existe a competência e muitas vezes existe também a parte do consulente, ou seja, a pessoa que tem, vamos dizer assim, autorização legal para fazer aquela consulta, tá? Então, quer dizer, se há essa legitimidade para ser feita a consulta por aquele órgão, por exemplo, é, o próprio Ministério Público de Contas se pronunciando sobre alguma coisa relacionada ao pleno. Então, existe ali uma competência consultiva. Então, é muito legal você fazer isso aqui logo na introdução. Em seguida, você vai se pronunciar. A FGV, ela pode trazer pareceres, perdão, ela pode trazer questões segmentadas em itens ou não, tá? Tanto faz. De qualquer maneira, é importante que você se pronuncie aos poucos. Se a banca não trouxer nada segmentado, como ela trouxe essa redação aqui em aberto, né? Você está falando sobre previdência, então fale, por exemplo, sobre aspectos de origem primeiro, tá certo? Como que a previdência ela é custeada, né? Ou seja, como é que ela é custeada? Depois você fala sobre a origem, por exemplo, do próprio fator previdenciário, por que ele foi criado, tá bom? Antes de você sair se pronunciando. E depois você pode dar das razões, né? Por que ele foi criado? Então você diz quando ele foi criado, por que foi criado, por exemplo. Você pode levar vários, aí vem vários fatores, né? Porque a banca quer saber as razões, exatamente. Ela quer saber, olha só, o parecer sobre as razões da mudança. Então você traz a origem rapidinho, tá certo? Daquele processo e vem trazer as razões dessa mudança. Aí você pode falar, né, que esse fator previdenciário, na época, tá, gente? Na época, ele levava em conta não apenas o tempo, né, de contribuição do segurado, até porque considerava a média dos maiores valores relacionados ao salário desses contribuintes, né, ajustava esse valor à inflação, né? Aí, como um segundo argumento, você pode falar sobre a importância desse fator para se evitar a aposentadoria precoce, pode falar sobre o envelhecimento da população, tá bom? Pode falar sobre o endividamento do Estado, até porque a Previdência ela era central na composição da despesa primária, né, do Estado. Então, quer dizer, você pode trazer vários elementos que são fatos, tá? É claro que você pode ser contra o fator previdenciário. O problema é que quando você vai analisar exatamente o fator previdenciário, sua criação e suas razões, acaba que na hora de você produzir o parecer, produzir sua opinião, né, você acaba tendo que fazer uma opinião favorável, tá? Apresentar uma opinião favorável, tá? Então, você pode terminar dizendo, né, que este parecer é favorável, certo? Favorável, tá? A instituição do fator previdenciário, né? Com fulcro em todos os elementos analisados de forma supracitada. Então, você já deu ali seu parecer, ou seja, você montou um texto corrido, tá? Então, essa dica que eu passei para vocês, né? Isso é FGV, tá? A FGV gosta de tema em aberto, em geral, mas ela pode dar temas segmentados. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tudo que eu falo eu gosto de provar para o meu aluno, né? Por exemplo, vou pegar aqui uma redação de um ex-aluno nosso que ele fez para o MPC-PA, olha, Ministério Público de Contas do Pará.
Você vai ver que a grade da discursiva dele foi outra banca, mas é bem ilustrativo, né? Ele tirou total em todos os itens, uma redação impecável, tá? E veja que a banca, olha só, isso aqui foi o CESP que fez, mas a ideia é a mesma, tá bom? A banca cobra a competência do Tribunal de Contas. Gente, se eu listasse para vocês quantos concursos de Tribunal de Contas ou de Ministério Público de Contas cobram competência, eu diria que 90% deles, tá? Então você tem que saber atrelar a competência ao caso que está sendo apresentado para você. Porque cada caso é uma situação. Então você tem que pegar lá uma competência, por exemplo, apreciação, né? De admissão de pessoal. Então, se veio um caso sobre isso, você tem que apontar sua competência, tá? A competência do tribunal para isso. Aqui no caso foi a aplicação de sanções de gestores de convênio, aqui porque tinha lá um casinho falando que houve um desvio, certo? De uma verba destinada ao cumprimento de determinado convênio e se desviou parte dessa verba para fazer outra coisa. Então, tinha que fazer essa análise. Aqui, a viabilidade de instauração de auditoria de convênio a partir de denúncia anônima, o que por lei é vedado, né? Então, o aluno tinha que analisar essa instauração de auditoria a partir da denúncia, como que a lei traz isso é coisa regimental, tá certo? Aspecto lá do regimento ou da lei orgânica do tribunal. E aqui, o final, a proposta de voto. O que é a proposta de voto? Gente, parecer, tá bom? Parecer. Então, a respeito das contas do convênio, incluídas nessa proposta, consequência para os gestores do convênio pelo desvio de finalidade pactuada. Então, é sempre essa mesma estrutura. É competência, é algum problema que houve que você vai analisar à luz da lei, tá certo? E ao final, a proposta, ou seja, o voto, né? Se você é favorável, se é contrário, se há regularidade, se há irregularidade, se tem sugestão, tá? Porque muitas vezes o parecer é meramente consultivo, então se apresentam sugestões, né? E aí você vai ver, olha só, o texto desse ex-aluno é um texto que não é segmentado, ele tá cortadinho aqui, porque na hora que a gente vai bater foto para fazer o print, né? Para colar, costuma não ficar tão bonitinho. Então, olha só, trata-se de parecer emitido pelo Tribunal de Contas a respeito da legalidade de convênio firmado entre o Estado do Pará e a Secretaria de Educação Município X. Então, quer dizer, aqui ele trouxe, né, o objeto do parecer. Não trouxe o fulcro legal, mas eu sempre penso na melhor redação, tá? Então eu falo, coloque a base de competência. Depois ele vai analisar, né, se o tribunal ele pode receber a denúncia anônima, né? Então, não, pergunta sobre a competência. Desculpe, pergunta sobre a competência. Então, aqui veio, é importante considerar o regimento interno, ratificando o texto constitucional, que inclui jurisprudência do tribunal, né? Qualquer um que guarde, arrecade e gerencie recursos públicos. Então, dessa forma, o TCE é competente para fiscalizar e aplicar sanções aos gestores, que é o que foi a pergunta, tá? E depois pergunta sobre a denúncia. Então, veja que cada parágrafo vai se ocupando de um assunto em especial, tá bom? Ao final, gente, tem o voto, né? Que, como eu digo para você, se você é favorável, se você é contrário, se aquelas contas devem ser reprovadas, se elas são regulares, se são irregulares, se são regulares com ressalva. Então, tem tudo isso, tá certo? Depende de cada situaçãozinha que o examinador propôs para você, tá? Então, veja, ó, texto sem segmentação, ou seja, sem idealismo, né? Um texto tranquilo e a nota tá aqui, nota alta, né? Por exemplo, no último concurso que vocês fizeram, né, do TCE do Amazonas, foi feito pela Fundação Carlos Chagas, é a mesma coisa. Vou mostrar aqui, ó, mais alunos, né, fazendo questões da FCC, isso aqui foi até para a Cefaz da Bahia no ano passado. E olha a nota dos alunos, ó. Total. Tá vendo? Né? Existem situações de erro que eu comento aqui, ó. Aqui, quer ver? Olha só, mais uma nota. Ó, total, tá? Tem situações de erro, vou mostrar. Ó, por exemplo, essa questão da CEMEF Manaus de 2019, né? Eu tive muitos alunos na CEMEF Manaus. Aqui um aluno perdeu 10 pontos, sabe por quê? E detalhe, ele acertou a composição dessa questão mas por um detalhe técnico de redação, tá? Ele vai dar a explicação certinha. Mas como ele não voltou pro caso, a banca não quis saber, a banca deu 0 para ele. Ele teria que voltar no caso e apontar o valor, tá?
É porque ele explicou aqui bonitinho, ele fala o seguinte, ó, que a base de cálculo do ISS-QN só leva em conta o valor do serviço de construção civil no local da obra, tá certo? Os materiais utilizados são atribuídos expressamente ao ICMS estadual pela LC 116/2003. Aqui ele responde certinho que não era para cobrar, era para cobrar em cima de 1 milhão e não em cima de 2 milhões e pouquinho, tá? Conforme estava no problema. E realmente, ó, a banca diz isso, só que a banca coloca o valor aqui porque estava no caso. Como o aluno não voltou ao caso, foi um erro técnico do aluno, ele reconheceu, né? A banca zerou aqui a base dele, tá? Foi uma pena, porque a questão estava correta. Então vejam que não é só saber conteúdo, você tem que saber se expressar direitinho, conforme aquilo que a banca quer ler. Senão você tem problemas na sua discursiva, tá? Bom, se você gostou das dicas, quer estudar, a gente tem o curso para o TCE do Amazonas e para o MPC também do Amazonas, né, que é vinculado ao TCE. O nosso curso de discursivas, ele está saindo a R$ 214,20. Você consegue dividir em 3 vezes, sem juros, mas tu pode dividir também em 12 vezes, tá? A gente tem uma teoria completa da FGV, você vai fazer 2 questões menores e 3 peças, e a gente tem o português em provas comentadas, que é uma parte importantíssima, você não pode deixar de estudar, né? Aqui são quase 30 provas da FGV, para que você saia da fase objetiva e tenha seu texto corrigido na discursiva, tá? Então, gente, é possível sonhar com o TCE? É possível acreditar no TCE, tá bom? Tá certo? Então, felicidades para todos vocês e vamos seguindo, certo? Para o nosso estudo.